Eu sou o pastor Edu Caliz, como o pastor Andes falou. Eu estou aqui hoje com uma responsabilidade muito grande, que foi me incumbida pelo nosso apóstolo. Nosso apóstolo está numa missão apostólica, ele está lá em Americana. Foi lá ministrar hoje a festa de Páscoa da Igreja Shaddai de Americana. E ele me pediu para dar continuidade. Quando ele falou semana passada que outros pastores também iriam ministrar, né, nessa série do Fruto do Espírito, Deus já tinha me falado isso no meu espírito, só não sabia que seria eu, e só não sabia que seria a responsabilidade, para não mentir para vocês, de que eu teria que pregar a palavra que ele escreveu. Amém? Então eu vou ser fiel ao autor, como está aparecendo aí, põe aí no telão, aqui ó, para eu não dizer que estou mentindo, ele me mandou a palavra, e eu vou seguir direitinho, amém? Em nome de Jesus, vocês me ajudem aí, tá? Glória a Deus, mas a palavra estava uma bênção. E essa série hoje, o capítulo, né, o episódio de hoje, o próximo fruto do Espírito é bondade, né? Semana passada falamos sobre benignidade e essa semana sobre bondade. E a gente pode pensar assim, ué, mas não é tudo a mesma coisa? Benignidade, bondade? Se fosse, não estaria na Bíblia, né? E tanto como em português e como em grego, essas palavras são sinônimos, mas há muitos teólogos que explicam qual é a diferença da benignidade e da bondade. Então a benignidade é aquilo que está dentro de nós, aquilo que é gerado em nós pelo Espírito, e a bondade é a manifestação desse fruto, aqueles que estão fora, né? Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos falar sobre bondade. E uma coisa que o apóstolo colocou aqui como uma pergunta para abrir nessa ministração, e que é algo muito interessante. Como nós podemos definir a bondade? E como podemos definir a bondade de Deus? Porque a bondade de Deus não está limitada somente àquilo que Ele faz, mas ela é a essência de quem é Deus. Deus é bom na sua essência. Deus, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Então a gente tem que entender que a origem da bondade está em Deus. E aí ele colocou aqui uma história que eu achei muito interessante, eu nem sabia. Todo mundo ouviu aqui aquela notícia do coronel americano, piloto do F-15, que foi abatido no Irã e que foi resgatado. Quando o avião dele foi abatido e ele ejetou, e ele depois foi lá e se escondeu, né? Ele subiu, escalou uma montanha, ficou escondido lá nas montanhas. A mensagem que ele mandou, pedindo resgate, foi: Deus é bom. Deus é muito bom. Foi interessante que, quando ele mandou essa mensagem, o exército americano recebeu a mensagem, né, a aeronáutica, as forças armadas, e eles até desconfiaram, pensando assim, será que isso é alguma emboscada? Será que capturaram, né, o coronel e estão atraindo a gente para uma armadilha? Mas, como Deus é bom, eles entenderam que não era uma armadilha e partiram em resgate do coronel, né? Então essa frase foi dita por ele, ele ficou lá durante 40 horas escondido numa montanha, ferido, só com uma pistola ali para se defender, sendo caçado pelo exército, porque quando o avião foi abatido, né, o exército inimigo estava ali atrás dele, procurando prendê-lo, e ele ficou ali 40 horas, mas o resgate veio, e quando o resgate chegou, ele repetiu: Deus é bom. Né? E por incrível que pareça, o resgate aconteceu exatamente no domingo de Páscoa, tanto que o presidente Trump, ele falou isso, né? Ele falou, esse foi um milagre da Páscoa, né? Então, em todo tempo Deus é bom. Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que redimiu as nossas vidas, é aquele que pagou um alto preço por nós, e Ele fez tudo isso porque Ele é bom, amém? Então a sua bondade, ela não tem fim. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Se você olhar aí, e eu queria pedir para a mesa colocar o Salmo 136, versículo 1. O Salmo 136, versículo 1 diz assim, ó: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que interessante, nesse versículo, a gente ouve isso, mas se você for ler o Salmo 136, são 26 versículos, onde em todos eles está escrito: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom.
E Salmo 136, trava-língua, né? 136 diz isso. E nós vemos também uma outra passagem que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, que quando Moisés está saindo com o povo do Egito após a Páscoa, levando o povo em rumo à terra prometida, e ele começa a enfrentar ali certas circunstâncias, e tem um momento que ele está ali meio aflito, e ele ora a Deus e fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me tire deste lugar. E aí na conversa que ele tem com Deus, chega no momento lá no versículo 18 e 19, onde ele pede assim para Deus: Senhor, me mostra a tua glória. Êxodo 33, 18 diz assim, ó. Então ele disse: roga-te, me mostres a tua glória. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Ele disse assim, ó. Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Quando Moisés pediu para que ele mostrasse a sua glória, Deus falou: eu vou mostrar a você a minha essência. E a minha essência é bondade. A minha essência, a minha glória toda, ela vem da bondade que há dentro de mim. Então, toda a bondade, ela vem do coração de Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espiritualmente, nós estávamos como esse piloto que foi abatido. Nós não fomos abatidos num caça, num F-15, mas nós fomos abatidos pelo pecado. Quando nós nascemos, nós já fomos abatidos pelo pecado. Quando nós nascemos com essa herança do pecado, que veio pela desobediência. E nós caímos nas garras do inimigo. A minha esposa, ela está lá no Kids hoje, e ela costuma dizer assim que antes de Jesus, nós éramos marionetes na mão do diabo. O diabo falava assim: vai para lá e se prostitui, vem para cá e bebe, vem para cá e usa droga, vem para cá e faz isso. Mas pela bondade de Deus, Deus cortou essas cordas. Em nome de Jesus, nós hoje somos livres, pela bondade de Deus. Então nós havíamos... Quer dar um aplauso ao Senhor? Pode dar. Glória a Deus por isso. Então nós havíamos sido abatidos pelo pecado, estávamos na mão do inimigo, correndo perigo de morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então estávamos correndo esse perigo de morte, e não só morte física, né, mas morte eterna. Mas o nosso Deus, por sua infinita bondade, nos enviou o socorro, nos enviou o resgate para nos libertar e salvar. E aqui eu queria abrir um parênteses na palavra que o apóstolo escreveu para dizer uma coisa. Esses dias ele estava ministrando aqui, eu não lembro exatamente se foi no culto ou na reunião de gerações, e ele falou assim: Deus está olhando, Deus está de olho em você, porque a palavra diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E aí eu falei com o André, que estava do meu lado, eu falei assim: olha que coisa maligna que foi gerada nos nossos corações, que nós aprendemos pela nossa religiosidade, pela nossa cultura religiosa. Quando alguém ouve e fala assim: Deus está de olho em você, a gente até fala com um olhar assim meio, né? Deus está de olho em você, você vai ser castigado, cuidado com aquilo que você faz. Não era assim que a gente aprendeu quando era criança? Muitas vezes os nossos amigos ouviam, a gente ouvia isso, falava assim: ó, Deus está de olho, está vendo? Está vendo o que você está fazendo. Tipo, cuidado que você vai sofrer, você vai ser castigado. Mas essa não é a essência de Deus. Deus é amor, Deus é bom. E quando Deus está olhando para você, Ele está olhando para você com olhos de misericórdia e de amor. Ele está olhando para você e falando assim: vem para mim, que eu tenho para você o melhor dessa vida. Vem para perto de mim, que eu vou te ensinar o caminho correto. Vem para perto de mim, anda comigo, que você vai ser abençoado. E as bênçãos que Deus traz, elas enriquecem e não acrescentam consigo dores. Amém? Então eu quero quebrar isso na nossa mente, que Deus é mau, que Deus é castigador. Deus se ira, mas a ira de Deus, ela vem por conta do pecado do homem. Não é a essência de Deus. A essência de Deus é que Ele é Deus, Ele é amor, e Deus, Ele é bom o tempo todo. Amém? Quando você esbarrar em Deus, você vai encontrar nele a bondade dEle, e não a sua ira, em nome de Jesus. Então, Ele veio nos resgatar, Ele nos libertou, Ele veio para nos salvar, e esse é o primeiro ponto. Então, seguindo aqui a risca, aquilo que o apóstolo escreveu, anota aí o primeiro ponto.
do jeitinho que Ele faz. Amém? Primeiro ponto, a bondade de Deus, ela nos trouxe salvação. Não há salvação fora de Deus. Não há outro pelo qual possamos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus, homem. Efésios 2, 7 e 8 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Queridos, nós não somos salvos porque somos bons. Pelo contrário, não há nada de bom em nós, a palavra de Deus diz, a não ser a presença dEle. Nós não somos salvos porque somos bons, porque fazemos boas obras, porque fazemos alguma coisa. Nós somos salvos pela graça. Não é pela obra, mas é pela graça. Eu lembro que quando eu me converti, e eu comecei a ouvir a minha sogra, que era a minha pastora, falando sobre dízimos e ofertas. Eu já contei essa história aqui. Eu falava assim no meu coração: isso daí não é certo. Dízimos e oferta é pastor querendo roubar, é pastor querendo ficar rico. E aí eu peguei o meu carro, e eu já contei essa história, que eu tinha uma Ranger, fui no mercado, comprei um monte de cestas básicas, e cheguei na casa da hoje minha esposa, na época minha namorada, e falei assim: tá vendo, eu não preciso dar dízimo, é só eu ajudar os pobres, é só eu fazer boas obras, e isso não tem nada a ver. É necessário fazer obras boas? Sim, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela é demonstrada em obras, mas não é pelas obras que somos salvos. A obra, ela é um complemento da nossa fé. Nós somos salvos porque Deus é bom e pela sua graça Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Amém? Então, primeiro ponto, a bondade de Deus é quem nos trouxe salvação, é através da qual nós tivemos salvação. Fora de Deus não há salvação. Fora de Deus não há como sermos salvos, não é por boas obras. Não adianta, porque a gente vai falhar. Quem já viu aqui o Palhaço Pipoca e a Palhaça Laranjinha? Quem conhece? Vai lá no YouTube, no Kids, lá que tem uns vídeos lá. E tem uma peça que a gente fazia, não que eles, né, apresentavam. E que tem uma hora que o Palhaço Pipoca está querendo ir para o céu e ele faz várias tentativas. E ele tenta voar igual um passarinho, depois ele tenta pegar um foguete e ir para o céu. E chega uma hora que ele fala assim: eu já sei, eu preciso ser bom para ir para o céu. E aí ele começa a querer fazer coisas boas. E ele vai lá e faz carinho nas crianças, amarra o tênis daquela que está desamarrado e tal. E aí vem a palhaça pipoca, a palhaça laranjinha, e começa a perturbá-lo e tirar a paciência dele. E aí ele vira e começa a esganar a palhaça laranjinha. E ele fala assim: você me atrapalhou porque eu não vou conseguir ir para o céu agora, porque eu não consigo ser bonzinho. E esse é exatamente o nosso retrato. Até o pastor Anderson comentou aqui na palavra dele. Nós não conseguimos ser bom o tempo todo, se não for Deus. E a nossa bondade muitas vezes está relacionada a algum interesse. Está relacionada a algo que nós queremos. Né? Um menino que está apaixonado pela menina, ele fala assim: eu vou ser bonzinho para ela, porque aí ela vai gostar de mim. Ou o cara que está lá trabalhando e querendo uma promoção, e fala: vou ser bonzinho para o meu chefe, porque ele vai me dar um aumento. Mas o amor de Deus e a bondade de Deus, ela não tem, o único interesse que ela tem é de nos salvar. O único interesse que Deus tem em ser bom conosco é de nos resgatar da maldição do pecado e nos trazer de volta para Ele, amém? Então, esse é o primeiro ponto, é através da bondade de Deus que nós temos salvação. Segundo ponto, o homem, ele pode se achar bom demais, mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Até a Madre Teresa de Calcutá foi destituída da glória de Deus, foi. E se ela não recebeu salvação em Jesus Cristo, não foi para o céu. Mas eu creio, né, que ela era uma mulher de Deus e deve estar lá com Ele. Mas não adianta, todos nós pecamos. O Papa pecou? Pecou. Os pastores pecaram, o apóstolo pecou, todos nós pecamos. Não há ninguém que não tenha pecados, meus queridos. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão aqui no altar e falam: não, mas ele não pode fazer isso. Realmente não podemos,
mas somos falhos, e às vezes nós falhamos, e nós temos que entender que o homem pecou. E olha como que é interessante, né, a palavra de Deus. Lucas 18, 18 e 19, põe para mim aí. É o pastor Denis? Não, é a família. Gabriel que está no comando aí. Olha lá que está escrito: certo homem de posição, na minha tradução fala que esse homem era um governante. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aí você começa a olhar esse versículo e fala assim: ué, mas Jesus não era bom? Jesus não era Deus? Mas ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando desse homem. Porque quando esse homem chega para Deus, e aí Jesus já, como a gente brinca, né, já ganhou aquele homem, já entendeu, já leu ali o coração dele. O homem chegou para Jesus falando assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde isso que ele falou, né? Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. E aí ele fala para esse homem, né? Cumpre os mandamentos, não roube, não mate, honre seu pai e sua mãe. E aí esse homem fala assim: ah, mestre, mas tudo isso eu já tenho feito, porque eu sou muito bom, porque eu sou bonzinho demais, eu obedeço a lei, eu obedeço os profetas, eu não faço nada de errado. Então Jesus já sabia que no coração daquele homem, ele se achava bom demais. Então Jesus confronta e fala assim: por que você está falando que você é bom, que eu sou bom? Só um que é bom, que é Deus. Aprenda isso, né? Então esse homem foi confrontado, e na hora que Jesus falou assim: só falta uma coisa para você fazer, vende tudo que você tem, porque ele era um homem de muitas posses, entrega tudo, vende tudo e entrega aos pobres. E aí esse homem se entristeceu, porque a bondade dele tinha um limite, porque a bondade dele não era infinita como a de Deus, e ele falou: ah, essa bondade agora não vai dar para fazer não, porque eu tenho muitas posses, tenho muito dinheiro, não vou conseguir fazer isso. Então a bondade dele limitou ele, a bondade dele impediu ele, né, a bondade entre aspas, impediu ele de ser salvo. E muitas vezes há coisas em nós que nós achamos que nós somos bons, eu sou tão bom, eu faço tantas coisas boas, mas aí Deus te pede algo e você não consegue, porque a sua bondade ela tem limite. Então esse homem, Deus não está falando para nós: ah, precisa vender tudo, vende sua casa, vende seu apartamento, vende seu carro. Era aquele homem específico, porque Deus sabia que o coração dele estava preso nas riquezas. E talvez não seja hoje riqueza que está prendendo a nossa vida, mas seja talvez um relacionamento, talvez seja uma atitude que Deus está falando para você mudar, mas você se acha muito bom e você não quer mudar. Então Deus está falando para nós hoje: nós não somos nada bons, nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Amém? A pretensa bondade do ser humano, ela se torna totalmente nula quando comparada à verdadeira bondade que está no nosso Pai, que está nos céus. Amém? Então assim, a nossa bondade, querido, perto da bondade de Deus, ela é totalmente limitada. Na verdade, nós temos dentro de nós, por natureza, uma natureza maldosa, uma natureza corrupta, uma natureza que, se não dermos lugar a esse Espírito Santo, a esse fruto do Espírito que nós estamos aprendendo, ela é como nós lemos lá em Gálatas 5, que aliás eu deveria ter lido e não li, onde as obras da carne são manifestas. A nossa natureza é má, a nossa natureza é vingativa. O pastor Anderson falou aqui sobre perdoar. Quantas vezes nós não guardamos mágoas dentro de nós e ficamos relutando em perdoar alguém, enquanto Deus, na sua infinita bondade, Ele nos perdoou e nós éramos os piores de todos, e Deus perdoou. E quantos de nós lutamos para perdoar? Quantos de nós, muitas vezes, somos maus porque queremos vingança? A gente fala, né, bonito, fala assim: não, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é compassivo, mas no nosso coração, no nosso interior, a gente está lá desejando vingança. Tomara que morra. Bem feito.
está colhendo aquilo que ele plantou. E ainda usa a palavra. Toda justiça, ela pertence a Deus. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Ele. Uma vez eu ouvi, abrindo um outro bem rápido, uma historinha que ilustra bem essa questão da vingança. Por que a Bíblia fala que a vingança pertence a Ele? E aí eu ouvi essa história que eu achei interessante. A vingança é uma faca bem afiada. Você dá uma faca bem afiada na mão do seu filho, pastora Simone? Você dá uma faca bem afiada na mão das meninas, pastor Anderson? Então essa faca afiada não cabe a nós usar, porque a gente não vai saber usar. A gente vai machucar, vai ferir, vai ser ferido. Então a vingança, ela pertence a Deus. Ele é quem nos justifica. É Ele quem sabe o que tem que ser feito. É Ele que é justo. A justiça dele é perfeita, a nossa é falha. Amém? Então temos de nós uma natureza maldosa. E a gente muitas vezes fala assim, não, mas eu sou bom, não faço mal para ninguém. Mas sabe que há um tipo de maldade que muitas vezes nós cristãos praticamos? Que é a maldade por omissão. Sabe o que é a maldade por omissão? É você estar vendo alguém que está indo para o inferno, que está do seu lado, que está fazendo coisas que estão destruindo a sua vida, destruindo a sua família, e você olha para ele e fala assim, ah, não tem nada a ver comigo, nem meu discípulo é, nem está na igreja, deixa ele, uma hora ele aprende, uma hora ele se converte, uma hora ele aceita Jesus. Nós estamos pecando e fazendo uma maldade, que é deixando aquela pessoa ir para o inferno, sem alertar ela dos perigos que ela está correndo. E a gente peca nisso. Ah, não tem nada a ver comigo. Muitas vezes a gente peca quando a gente não quer confrontar alguém, como um líder, como um pastor, a gente vê alguém fazendo coisas que estão levando ele para um abismo, e você fala assim, não vou confrontar não. Ele é mais inteligente do que eu, ele tem um emprego melhor do que o meu, ele é mais velho do que eu, ele sabe muito mais do que eu, sabedoria do mundo, né, como a gente viu aqui na peça do teatro, muito bem representada aqui pelo nosso excelente ator, pastor Roberto Elu. Sabedoria do mundo. E aí, não, ele sabe o que ele está fazendo, e Deus está te falando no seu espírito, vá e fale para ele que esse caminho vai levar ele para a morte. Não vou fazer isso não, está pecando por omissão. Então a gente entende que a maldade, ela toma conta das nossas vidas, mas a bondade de Deus, ela vai tomar lugar nas nossas vidas, e nós vamos ter esse fruto bem dentro de nós, bem estabelecido em nome de Jesus, amém? Então esse é o segundo ponto, nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, e a nossa natureza humana, ela é maldosa por natureza. Terceiro ponto, a bondade de Deus fez com que Ele nos perdoasse. Salmos 86:5 diz assim, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, Ele é pronto para perdoar, e abundante em benignidade para com todos aqueles que o invocam. Amém? Então quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé nele, quando somos completamente perdoados dos nossos pecados e da nossa maldade, essa é uma experiência que faz algo dentro de nós. Como a gente sempre fala, quando nós fazemos o apelo e as pessoas vêm à frente, né, como eu costumo falar, aparentemente nada aconteceu, mas dentro de nós está havendo uma mudança, começou um processo de transformação, se deu início a um novo nascimento, a uma nova vida, que nós vamos viver com Cristo. E aquele coração mau, aquele coração de pedra, como diz a palavra, ele agora é quebrado, e ele dá agora um lugar, um coração novo, um coração de carne, um coração que vai amar, um coração que vai ser bom, um coração que vai demonstrar esse fruto da benignidade em nome de Jesus, amém? Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Então quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós somos completamente perdoados, e essa é uma experiência real que nos faz sentir paz. Quero fazer uma pergunta, quantos aqui antes de Jesus viviam aflitos, ansiosos, preocupados, sem dormir, não tinham paz? Só isso? Acho que tem bem mais gente aí.
A gente vive assim, paz, gente. A gente vive preocupado. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Será que eu vou estar vivo amanhã? E a violência? Será que se eu sair de casa eu volto? E tudo isso afligindo os nossos corações. Mas quando a gente vem para Jesus, a sua bondade invade as nossas vidas. Ela entra, não invade, né? Quem invade é o inimigo. A bondade de Deus entra nas nossas vidas e a paz do Senhor toma conta. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento dos homens, faz com que mesmo em meio às guerras, nós possamos estar tranquilos. Então, nós entendemos que a bondade, ela vem de Deus. E ela nos fez com que Ele nos perdoasse. E essa bondade alcançou as nossas vidas e hoje nós podemos ter paz em nome de Jesus. E o quarto ponto é que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Deus, Ele nos perdoou completamente. Hoje a gente estava na aula da Escola de Líderes, a pastora Ana que ministrou, porque a gente estava falando sobre aconselhamento, falando sobre temas como ansiedade, como depressão, né? E a gente estava falando ali, né, que pessoas que vivem em depressão, muitas vezes, por conta de coisas que fizeram nas suas vidas, decisões erradas que tomaram, e aquilo as levou a uma profunda tristeza, a uma profunda amargura. E elas não se sentem perdoadas, muitas vezes, e não conseguem perdoar. Mas quando nós entendemos que Jesus, Ele nos perdoou completamente, e que o perdão dEle nos leva a vivermos uma nova vida, e que o perdão dEle nos leva a esse arrependimento, nós temos as nossas vidas transformadas. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. A palavra grega para arrependimento é metanoia, mudança de mente. Eu costumo brincar quando eu vou falar sobre arrependimento, que no português o melhor sotaque, né, que expressa o que é arrependimento é o do nordestino. Porque ele fala assim, arrepender. E arrependimento é justamente isso, arrepender. Ou seja, é um desejo de voltar atrás, aonde você falhou, é um desejo de voltar aonde você tomou aquela decisão errada e falar assim, não deveria ter feito isso. Obviamente, nós não podemos voltar no tempo, mas nós podemos hoje declarar, eu me arrependo dessa atitude que eu fiz, eu me arrependo dessa decisão que eu tomei, eu me arrependo desse pecado, e hoje eu mudo e começo a pensar diferente. E aí a bondade de Deus traz arrependimento para as nossas vidas. Lembrando que Deus, na cruz, Ele morreu por nós, queridos. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Então, se nós não nos arrependemos, a Bíblia diz que é como nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. É muito forte isso. Precisamos nos arrepender. Lá no encontro, quem não foi para o encontro aqui ainda? Olha, tem até bastante gente. Acho que já dá para fazer outro encontro, hein, pastor Andes? Tem bastante gente que ainda não foi. Lá no encontro, tem um momento que a gente ouve assim que Jesus foi levado à cruz. Não foram os judeus que o prenderam, nem foram os romanos que o crucificaram, mas foram os meus e os seus pecados que levaram ele à cruz. Isaías 53 diz lá que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E lá em Romanos 4:25, diz que também ele foi morto por causa das nossas transgressões. Então Jesus não foi levado à cruz pelos romanos nem pelos judeus. Jesus foi levado à cruz pelos nossos pecados. E nós precisamos ter essa consciência, que nós crucificamos Jesus, que nós matamos Jesus com os nossos pecados. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e transformar nossa mente, transformar nossa vida para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Coloca para mim Romanos 2:4, por favor. Lá diz assim, ó: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos faz nos arrependermos. O amor de Deus, ele é tão poderoso, ele é tão forte. A sua paciência, a forma como Ele nos trata, a forma como Ele nos ama,
nos leva a um constrangimento tão forte que nós precisamos nos arrepender. Que não há outra alternativa para nós quando olhamos para o amor, quando olhamos para a bondade de Deus, a gente fala assim, meu Deus, não há outra saída, eu preciso mudar. Eu não posso mais entristecer o coração de Deus como eu tenho feito. Eu não posso mais entristecer a Deus com as minhas atitudes. E isso nos faz sermos levados ao arrependimento. Amém? E através do arrependimento, nós começamos a nos tornar bons como Ele é bom, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu li na Bíblia, que me chamou a atenção hoje, foi aquele versículo que diz assim, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. É exatamente o que Jesus fez. Ele não pagou o nosso mal com o mal. Porque se fosse pelos nossos pecados, a Bíblia diz que nós já teríamos sido consumidos, já estaríamos todos mortos e apodrecendo no inferno. Mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele pagou o mal que nós fizemos com o bem dEle, que foi entregar-se a si mesmo naquela cruz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E na Bíblia a gente vê líderes se arrependendo, né? O apóstolo escreveu aqui sobre Pedro, que largou as suas células, né? Largou os seus ministérios, negou a Jesus, mas Jesus, com a sua atitude bondosa, com a sua atitude de amor, chamou Pedro de volta e falou assim, senta aqui, vamos comer um peixinho, você está muito estressado, você está muito nervoso, vamos aqui conversar um pouquinho, senta aqui, vamos comer. E Jesus, através da sua bondade e do seu amor, resgatou Pedro, e Pedro cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito. Pedro foi chave de virada, né? Chave de crescimento para a igreja, a ponto de num dia ele converter 3.000 almas, através da sua pregação. E quantos de nós, muitas vezes, estamos paralisados no nosso propósito, porque ainda estamos fora ou longe da bondade de Deus? Deus está te chamando hoje de volta, querido, a cumprir o seu propósito, a se arrepender, a voltar para o centro e a tornar-se bom como Ele é bom, em nome de Jesus. E aí chegamos no quinto ponto, a bondade de Deus, ela só pode ser gerada em nós através do Espírito Santo. Isso se nós pedirmos, porque Deus não faz nada que nós não queiramos. Deus não vai invadir sua casa, Deus não vai invadir seu coração, não vai invadir sua mente, mas Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Então Deus está te chamando a abrir o seu coração e a pedir ao Espírito Santo que nós tenhamos esse fruto dentro de nós. Lucas 11:13. Ora, olha o que diz aqui, ó. Se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é bom, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Precisamos do Espírito Santo para ter esse fruto dentro de nós. Precisamos reconhecer com humildade, e eu já estou chegando ao fim, que a nossa natureza humana, ela é falha, ela é pecadora e é má em sua essência. Mas precisamos do Espírito Santo. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, muito melhores seremos, muito mais, eu ia falar muito mais bons, né, mas vai ficar muito feio, né? Seremos bons, né? Nos tornaremos bons, nos tornaremos melhores, quanto mais próximos de Deus estivermos. Em João 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, todo aquele que estando em mim dá fruto. E eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, antigo já, onde eu fui visitar um vinhedo, e o nosso guia lá mostrou algo muito interessante, que o fruto que dá o melhor vinho é o que nasce mais perto do caule, e o fruto que está longe do caule, o açúcar, o alimento não chega até aquele fruto, e ele se torna amargo, e o gosto dele é ruim, e não dá um bom vinho. Então, isso também significa para nós, quanto mais perto de Jesus, a videira verdadeira estiver, mais doce você vai ser, melhor você vai ser, muito mais bom você vai ser. Amém? Agora, se você estiver longe, você se torna amargo. Mas nós estamos perto, você está perto da videira verdadeira e você é doce. E de você sai muita bondade, sai muito amor, para mudar esse mundo que está aí fora, perecendo desse amor. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então eu queria pedir para você se colocar de pé. E eu quero
Não falei, não combinei com a Gabi, mas ela vai ser boa comigo. Vai colocar um louvor aqui, tocar um louvor. E eu queria pedir a você, que você pedisse perdão pelos seus pecados. Que você se arrependesse de toda a maldade que você um dia cometeu. E pedisse que o governo do Espírito Santo viesse sobre a sua vida agora, tirando todo o resquício ainda de maldade que possa haver, e tornando o seu coração um coração bom igual ao do Pai, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque na posição que você se achar mais confortável, de joelhos, chore, abra o seu coração diante de Deus. Mas eu sei que hoje Deus está tirando um coração de pedra e nos dando um coração de carne. Está tirando a dureza e dando um coração bom, igual o coração dele é bom, em nome de Jesus. Amém? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, te agradecemos pelo teu imenso amor. E manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim
Glória a Deus. Oh, Pai, derrama, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre nós. Sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Não há bem nenhum em nós se não for a Tua presença, Espírito Santo. Enche-nos com Teu amor e com a Tua bondade, Senhor. E faça-nos, Pai, Teus adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus é bom, querido. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Queria pedir para você sentar mais um minutinho. Eu queria falar diretamente ao coração daqueles que estão aqui pela primeira vez. Levante sua mão de novo, quem está aqui pela primeira vez. Amém. Quero fazer um convite especial a você. Eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei aquilo que você está vivendo. Talvez até na sua mente, no seu coração, você estava pensando: ah, pastor, mas o Senhor está falando que Deus é bom, mas a minha vida não está boa. Você não sabe o que estou passando, não sabe os problemas que eu estou enfrentando. Mas eu sei que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às guerras, o Senhor não te desamparou. A palavra de Deus diz assim que pode uma mãe que amamenta o seu filho no seio abandoná-lo, mas ainda que essa mãe abandone esse filho, eu, Senhor, jamais te abandonarei. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer que Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer algo novo, Ele quer transformar tudo aquilo que está mal em bom. Porque a palavra de Deus diz que Ele é especialista em transformar maldição em bênção. E você será abençoado pelo Senhor. E o primeiro passo para a gente experimentar essa bondade de Deus, como eu disse, Ele é um cavalheiro, Ele está à porta, está batendo no seu coração e dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu habitar dentro de você, deixa eu morar no seu coração, para que eu possa fazer a diferença. E o primeiro passo que nós precisamos fazer é uma oração, entregando as nossas vidas a Jesus. A Bíblia diz, em Romanos 10, no versículo 9, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Então eu quero te conduzir numa oração, que você creia no seu coração que Jesus te salvou, que Jesus morreu por mim e por você, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e você crendo no seu coração, confessando com a sua boca, a salvação alcança a sua vida, e a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar, eu pedir para toda a igreja fechar os olhos e repetir comigo. Senhor Deus, nesta manhã, eu entendi que apesar de toda a minha maldade, o Senhor é bom, e o Senhor é tão bom, e o Senhor me amou tanto, que enviou o seu próprio Filho para morrer em meu lugar. Naquela cruz, Jesus tomou sobre si as minhas dores e os meus pecados, e me deu a oportunidade de viver uma nova vida. Por isso eu abro o meu coração para receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me dá uma nova vida segundo o teu propósito, e que toda maldição e toda maldade cessem hoje, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.